No coração da história da Igreja, há santos que brilham como estrelas em meio à escuridão. Não pelo poder dos discursos ou pelo esplendor das obras monumentais, mas pelo silêncio fecundo, pela oração perseverante e pela humildade que transforma vidas. Entre esses santos está Egídio. As vidas e as obras dos maiores santos da história. Seus exemplos de fé, amor e luta. Você vê aqui, todos os dias. No canal A Luz na Oração. Seja sempre bem-vindo. Chamado pelos povos latinos de Santo Egídio e, em outros lugares, de São Gil, um homem que escolheu a solidão para encontrar a plenitude, que preferiu o som do vento e o canto dos pássaros ao barulho dos palácios, que abraçou a pobreza para ser rico apenas em Deus. Sua vida é uma parábola viva daquilo que Cristo disse: quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Egídio nasceu em Atenas, provavelmente no século VII, em uma família nobre, cercado de riqueza, cultura e oportunidades. Cresceu entre bibliotecas e mestres, respirando filosofia, retórica e ciências. Mas havia nele um senso de vazio diante de tudo isso. Enquanto os outros se embriagavam com discursos e glórias, seu coração ardia quando via os pobres, os doentes e os marginalizados. Ele percebia que havia algo divino em cada rosto marcado pela necessidade. Esse gesto de doar não era apenas caridade superficial. Egídio, mesmo sendo ainda jovem, entendia que os bens materiais eram passageiros. A cada esmola que entregava, a cada pão repartido, ele sentia dentro de si a presença de Cristo que disse: tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. E assim, pouco a pouco, seu coração foi sendo moldado para algo maior. Mas a inquietação crescia, a sabedoria humana já não lhe bastava. Ele sabia que a vida era breve, que a verdadeira pátria não estava nos palácios, mas no céu. Decidiu então deixar tudo para trás. Em segredo, distribuiu o que lhe restava e partiu em direção ao mar. Subiu em um barco simples e navegou rumo ao desconhecido, confiando apenas na providência de Deus. A viagem o levou até o sul da França, em uma região de florestas densas, rios cristalinos e montanhas. Ali, longe das multidões, encontrou o que buscava: silêncio, paz, solidão com Deus. Construiu uma pequena cabana de pedra e madeira e passou a viver como eremita. Sua vida era marcada pela oração constante, pelo jejum e pela contemplação. O bosque se tornou seu mosteiro, o céu estrelado seu teto, os animais seus irmãos. Um detalhe comovente marcou essa fase de sua vida: sua amizade com uma corça selvagem. O animal, dócil, passou a viver perto dele, recebendo alimento e carinho. Era como se a criação reconhecesse naquele homem um amigo íntimo de Deus. A corça, frágil e livre, tornava-se símbolo da inocência e da providência. Mas um dia, o silêncio foi interrompido. O rei visigodo da região, em caçada com seus homens, perseguiu justamente aquela corça. Os cães latiam, as flechas eram preparadas. O animal, em desespero, correu até a caverna onde Egídio rezava. Ajoelhou-se aos pés do eremita como quem buscava refúgio. Os caçadores, sem perceber, dispararam uma flecha que atravessou a escuridão e atingiu a mão de Egídio. Ferido, mas sereno, ele ofereceu sua dor a Deus. Quando o rei entrou e viu o homem santo ensanguentado protegendo o animal, ficou profundamente tocado. Desceu de seu cavalo e ajoelhou-se diante dele, pedindo perdão. Egídio não o acusou, apenas sorriu com bondade e disse que a vida não se mede por feridas, mas pela capacidade de amar. O rei,
Agradecido, quis recompensá-lo com riquezas. Egídio recusou, mas, diante da insistência, aceitou apenas uma coisa: a construção de um mosteiro. Não para si, mas para que outros pudessem também seguir o caminho de oração. Assim nasceu o mosteiro de Saint-Gilles, que se tornaria famoso em toda a Europa medieval. Mesmo como abade, Egídio nunca deixou sua simplicidade. Comia pouco, dormia em leito duro, vestia-se como o mais simples dos monges. Seus ensinamentos eram silenciosos. Ele não falava muito, mas sua vida era um sermão vivo. Ele era procurado por reis e camponeses, todos pedindo orações. Muitos testemunharam milagres e reconciliações alcançadas por sua intercessão. Ele se tornou especialmente conhecido como intercessor dos pecadores, daqueles que se sentiam indignos do perdão. Sua fama se espalhou e seu mosteiro tornou-se ponto de peregrinação. Seus últimos dias foram vividos em recolhimento. Enfraquecido, passava horas em oração silenciosa, com as mãos unidas e o olhar voltado para o céu. Morreu rodeado de seus monges, que cantavam salmos enquanto ele segurava um crucifixo de madeira. Sua partida foi serena, como o cair de uma folha no outono. Após sua morte, o mosteiro tornou-se um dos maiores centros de peregrinação da Idade Média. Cavaleiros, nobres, pobres e doentes percorriam longas distâncias para pedir sua intercessão. Seu nome atravessou séculos e até hoje continua a ser invocado como santo da humildade, da reconciliação e da misericórdia. Quando olhamos para a vida de Santo Egídio, vemos muito mais do que a história de um homem que abandonou as riquezas para viver na solidão. Vemos o reflexo de um coração apaixonado por Deus que encontrou no silêncio da floresta a voz mais clara do céu. Seu testemunho é um convite a cada um de nós: abandonar aquilo que nos prende, confiar na providência e viver em intimidade com o Senhor. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em títulos, mas na humildade. Não está em ser aplaudido pelos homens, mas em ser reconhecido por Deus. Sua ferida, causada por uma flecha, transformou-se em sinal de obediência e entrega, recordando que o sofrimento, quando vivido em amor, pode se tornar fonte de bênção. Seu mosteiro, erguido não como monumento de poder, mas como casa de oração, continua ecoando sua presença. Ainda hoje, milhares de pessoas invocam seu nome como intercessor, especialmente aqueles que buscam perdão, cura e reconciliação. A vida de Santo Egídio é um lembrete eterno. Não importa o quão simples seja nosso caminho, quando nos colocamos diante de Deus com fé e amor, Ele transforma nossa história em luz para o mundo. O eremita de Atenas, o abade da Provença, o protetor dos pobres e dos pecadores, hoje continua vivo diante de Cristo, intercedendo por todos nós. E é neste momento que, inspirados por sua vida, podemos elevar o nosso coração em oração. Assim como os monges que o cercaram em sua partida, nós também nos reunimos em espírito, unidos em fé, para pedir sua intercessão. Ó Santo Egídio, servo humilde do Senhor, que deixastes as riquezas da terra para viver no silêncio da floresta, hoje nós nos unimos diante de ti para pedir tua intercessão. Tu que encontraste em Deus o tesouro escondido, ensina-nos a desapegar do que passa e a buscar com coragem o que é eterno. Santo Egídio, amigo dos pobres e consolador dos aflitos, olha para nossas dores e necessidades. Tu que viste Cristo no rosto dos necessitados, ensina-nos a abrir o coração para enxergar o Senhor em cada irmão que sofre. Dá-nos olhos de compaixão, mãos generosas e um coração livre da indiferença. Ó eremita da floresta,
Tu que escolheste a solidão para estar mais perto de Deus, ensina-nos a valorizar o silêncio. Livra-nos do barulho que distrai, do excesso que nos prende, da agitação que nos afasta do essencial. Que possamos encontrar, como Tu encontraste, a voz de Deus no vento suave, a paz divina no canto dos pássaros e a presença do Altíssimo no silêncio da alma. Santo Egídio, protetor da corça inocente, que carregaste em Tua própria carne a ferida da flecha, ensina-nos a transformar nossas dores em oferta a Deus. Quando formos feridos pela injustiça, quando a vida nos atingir com sofrimentos, dá-nos a graça de suportar com paciência, sem murmurar, sem perder a fé. Que nossas chagas sejam sementes de esperança e que cada lágrima derramada se transforme em fonte de misericórdia. Ó grande intercessor dos pecadores, que foste conhecido como advogado dos que mais necessitam da misericórdia, olha também para nós que tantas vezes falhamos. Intercede diante de Deus, para que nossas faltas não nos prendam à culpa, mas sejam transformadas em arrependimento sincero e desejo de recomeçar. Tu que consolaste corações esmagados pelo peso do pecado, vem também em nosso auxílio. Santo Egídio, rogai pelos pobres esquecidos, pelos doentes abandonados, pelos que vivem nas ruas, pelos que carregam feridas na alma. Rogai pelas mães aflitas, pelos jovens perdidos, pelos idosos solitários, por cada coração que hoje clama por ajuda. Que todos encontrem abrigo no coração de Deus. Ó Santo Egídio, amigo dos que sofrem, ensina-nos a não ter medo da solidão, mas a transformá-la em encontro com Deus. Ensina-nos a não fugir da dor, mas a oferecê-la como sacrifício. Ensina-nos a não buscar aplausos, mas a viver escondidos em Cristo, até que sejamos revelados com Ele na glória eterna. E assim, unidos em fé, te pedimos: intercede por nós, protege-nos nas lutas, guarda-nos no silêncio, sustenta-nos na oração e conduz-nos à alegria eterna. Santo Egídio, rogai por nós, agora e para sempre. Amém.